Fala galera, continuando aqui a nossa brincadeira, vamos dar uma olhada agora na estrutura do texto narrativo. Vamos ver um exemplo e depois nós vamos trabalhar as características desse texto narrativo. Acompanha aqui comigo, ó. Conta a lenda que um velho funcionário público de Veneza, noite e dia e noite, rezava e implorava para o seu santo que o fizesse ganhar sozinho na loteria, cujo valor do prêmio o faria realizar todos seus desejos e vontades. Assim passavam os dias, as semanas, os meses e anos, e nada acontecia. Até que no dia do santo, de tanto que o seu fiel devoto chorava e implorava, o santo surgiu do nada e numa voz de desespero e raiva gritou: "Pelo menos, meu filho, compra o bilhete." O cara queria ganhar na loteria e nunca tinha comprado o bilhete, ó. Olha aí, não tem como, né? Agora vamos dar uma olhada aqui nas características. Veja bem, nós temos uma sequência de ações ao longo do tempo. Então, se tem sequências de ações, olha o que a gente vai puxar aqui, ó. Como se essa fosse a primeira, vou colocar aqui, ó, 5 características apresentadas. Se existe uma sequência de ações, existe o quê? Uma predominância de verbos de ação. Quais são os verbos que indicam ação? Os verbos transitivos e os intransitivos. Sabemos bem, são os verbos considerados verbos nocionais, que são aqueles que dão a noção de ação. Agora, também, de acordo com essa ideia aqui, já que vai ter ação, nós precisamos trabalhar o que a gente chama de progressão temporal. Por que uma progressão temporal nessa ideia de ação? Porque eu vou realizar uma ação. Sei lá, vou correr, vou andar, vou beijar, vou comer. Eu vou fazer isso num determinado tempo, que pode ser um tempo que já aconteceu, que está acontecendo ou que ainda vai acontecer. É por isso que essa noção de início, meio e fim acontece muito bem dentro de um texto narrativo. Aí depois, olha aqui, ó, nós temos a predominância do presente e do pretérito perfeito, porque é muito comum o presente nas histórias, principalmente quando é uma história mesmo verídica, o tal do presente pretérito, sabe? Porque é uma tentativa de fazer o leitor sentir aquela história. Agora, continua aqui comigo. Olha o que a gente deixou aqui no tópico 2. Presença de narrador, personagem, tempo, espaço, enredo, clímax. O clímax é aquele momento mais tal da história. Quando você está vendo um filme de suspense, tem um assassino, que a gente não sabe quem é um assassino, é na hora que, pá, a gente descobre que é um assassino, que é o clímax da parada. Mas vamos lá, vamos agora brincar um pouquinho aqui com essas noções do que seria um texto narrativo. Primeira coisa, por isso que vem aqui como observação 1. O que um texto narrativo precisa ter de cara? Um narrador. E este narrador pode ou não participar da história. Por isso que ele pode ter o foco narrativo em primeira pessoa ou pode ter o foco narrativo em terceira pessoa. Então veja aqui no nosso material. Tem o narrador personagem,
tem um narrador observador e ainda tem um narrador onisciente, que aqui está questionável e eu já vou explicar o porquê. Vamos lá. Narrador-personagem. Narração em primeira pessoa, tanto do singular quanto do plural. E por que narrador-personagem? Qual o intuito? Ora, é o cara que participa da história. Ele está participando da história e por isso o foco narrativo vai ser em primeira pessoa, já que ele está inserido ali dentro daquele universo. E aí veja bem, ontem acordei cedo, tomei café e fui pedalar. No entanto, devido à chuva, logo voltei para casa. Opa, olha só quantas coisas aqui interessantes. Veja que aqui tem uma época, um tempo. Veja que aqui o camarada se coloca, é ele que acordou. Veja que tem a própria história. Veja que tem local e está muito interessante isso. Então vamos lá. O narrador, para você entender bem, ele tem que te situar no tempo e no espaço. Ele tem que apresentar aquilo que a gente chama de contexto. E aí você provavelmente, em algum momento, aprendeu com um macetinho assim, o texto narrativo tem o pente. O pente. O que é o pente? Não é aquela música dos Havaianos, não lembra? Dos Havaianos? É o pente, não é isso não. Quando o cara coloca pente, ele tem ali personagem, ele tem ali enredo, ele tem ali tempo e espaço. Então a galera coloca tempo, né? Perdão, coloca pente. Eu não gosto de colocar assim. Eu gosto de colocar de uma forma que eu acho mais didática. Então acompanha aqui. O narrador, ele nos apresenta as 4 famosas perguntinhas do texto narrativo. Ele mostra quando está acontecendo, ele mostra onde está acontecendo, ele mostra como está acontecendo e ele mostra quem está participando. No fim das contas, quando você vai contar uma história, a única coisa com a qual você não deve se preocupar diretamente é o como. Aí você vai falar, ué, que isso, Sidney? Como é que eu não vou me preocupar com isso? É, exatamente. Porque se você já está contando a história, o como que corresponde ao enredo vai acontecer naturalmente. Pensa comigo, não tem o pente, P é de personagem, é o quem, são as pessoas que participam da história. Tá entendendo? P de personagem. P de personagem, perdão. P de personagem. Aí tem o E e o N de enredo, que é o como. Aí, P de personagem, EN de enredo. Então, o P, que é o personagem, é o quem. O EN de enredo é o como. Aí depois você tem o T de tempo, que é o quando aqui. E você tem o E de espaço, que é o onde. Agora, no fim das contas, o como, o enredo, é a única coisa com a qual a pessoa que produz a história não deve se preocupar diretamente. Mas ela tem que se preocupar em mostrar quando aquilo aconteceu. Uma história que não mostra quando aconteceu, ela é muito solta. Ela fica sem nexo. A pessoa tem que se preocupar de mostrar onde aquilo aconteceu. Mas peraí, isso está acontecendo onde? Isso está acontecendo no Rio de Janeiro, isso está acontecendo em Cuiabá, isso está acontecendo no Rio Grande do Sul, isso está acontecendo no Ceará. Vamos lá, tem que mostrar. E, obviamente, os participantes da história, os personagens da história, quem participa da história. Tem que ter isso. Aí, quando a gente define isso, que na verdade é o narrador que define, está definido o contexto, que é aquela história da intencionalidade discursiva, intenção do autor, perspectiva enunciativa. Então, este narrador, ele tem que mostrar tudo isso. E ele vai mostrar isso em primeira pessoa ou em terceira pessoa. Aí veja aqui, foi primeira pessoa. Ontem acordei cedo, tomei café e fui pedalar. No entanto, devido à chuva, logo voltei para casa. Aqui ele falou o tempo inteiro em primeira pessoa do singular.
mas ele poderia ter utilizado também a primeira pessoa do plural. Imagina só, ontem Pedro, João e eu acordamos cedo, tomamos café, fomos pedalar, no entanto, devido à chuva, logo voltamos para casa. Pedro e João são meus irmãos, Pedro e João são meus irmãos, pá, meus irmãos, e pronto. Então, assim, não necessariamente tem que ser a primeira pessoa do singular, pode ser a primeira pessoa do singular, pode ser a primeira pessoa do plural. E não precisa utilizar somente isso. Então, imagina, estou falando do Pedro e do João, aí em determinado momento eu digo assim, ó, estou falando assim, ó, meus irmãos e eu fomos pedalar. Lá, o meu irmão Pedro, ó, já estou utilizando terceira pessoa, eu estou falando só dele. Mas no decorrer da história, eu falei em primeira pessoa, então isso é uma marca para mostrar que eu participei da história e que eu sou um narrador personagem. Continuando aqui, ó. Narrador observador, narração em terceira pessoa, só que também tem um narrador onisciente que é em terceira pessoa. Então, caramba, qual vai ser a grande diferença aqui entre esses dois caras e por que é questionável? Porque alguns autores, eles só colocam o narrador observador. E alguns outros autores colocam a presença dos dois. Por quê? Vamos lá. O fato é que existe sim uma diferença. Existe. Diferença às vezes ignorada por alguns autores que pensam, tá falando em terceira pessoa, pronto, acabou, é um narrador observador. E ponto. Só que é o seguinte, quando você vai analisar mais profundamente um perfil de escrita, um estilo de escrita, você percebe que alguns autores são mais objetivos com a história e outros são mais minuciosos, floreiam mais a história. E aí, percebendo que era uma diferença que se repetia, que era algo constante, determinados autores que falavam em terceira pessoa eram bem objetivos e outros autores floreavam muito mais, tinham um jeito bem peculiar de escrever, aí os estudiosos linguísticos falaram, opa, não, peraí, tudo bem que os dois estão falando em terceira pessoa, mas existe uma diferença de estilo e nós vamos sinalizar isso. O Bechara, por exemplo, é um que sinalizou isso muito bem. E aí esse narrador apenas observador, ele é mais objetivo. E o narrador onisciente, que é aquele que sabe tudo, se você tem uma vivência cristã, você com certeza já ouviu dizer que Cristo é onipresente, onipotente, onisciente, e quando você foi perguntar para alguém ali dentro da igreja, o que é onisciente? É aquele que sabe tudo. Então, este narrador, ele floreia um pouco mais, porque ele não vai se preocupar só em contar a história como o narrador observador faz. Ele conta a história também, mas ele se preocupa com o passado e o futuro dos personagens, ele se preocupa com a reflexão, com o pensamento dos personagens, e isso tudo ele expõe ali na escrita. Então vamos olhar aqui com calma, ó. Narrador observador, narração em terceira pessoa. Maria acordou cedo, tomou café e foi pedalar. No entanto, devido à chuva, logo voltou para casa. Veja que o tempo todo aqui a história só fala sobre a Maria. Em nenhum momento eu participei da história. Agora, narrador onisciente. Veja que eu botei aqui, ó, questionável para alguns. Narração em terceira pessoa com comentários sobre o passado e o futuro da narrativa, além de análises dos pensamentos das personagens. Então veja, Maria acordou cedo, tomou café e foi pedalar. Mas não, no final da história, Maria não terá um dia tranquilo assim. Em vez disso, Maria encontrará uma série de problemas e perigos em seu caminho. Então, tá vendo? Aqui, além de contar a história, que era uma história simples, que a Maria acordou cedo, tomou café e foi pedalar,
Coisa que na outra parte da história, olha só, na outra parte da história foi só isso, ó. Maria acordou cedo, tomou café e foi pedalar. Só que aí tacou aqui um no entanto, que foi para trazer uma oposição, devido à chuva logo voltou para casa. Então a chuva fez a Maria voltar para casa. Agora, continuando aqui, ó. Maria acordou cedo, tomou café e foi pedalar. Até aí, ó, tudo bem, mesma base. Mas não, no final da história, Maria não terá um dia tranquilo assim. Em vez disso, Maria encontrará uma série de problemas e perigos em seu caminho. E aí você está vendo que no outro fato, a gente já pensa assim, ah, Olá, meus chuva, chuva. amigos, minhas amigas. Inicialmente eu peço licença a vocês, pois de interromper os seus estudos. Mas essa videoaula é uma videoaula demonstrativa para você conhecer o nosso serviço aqui da Lá Concursos. Nós aqui da Lá Concursos, nós estamos montando o melhor curso para a Universidade Federal de Pernambuco, especialmente para 2 cargos específicos, para o cargo assistente em administração e para o cargo técnico em administração. Qualquer um desses cargos, o nosso curso completo, ponta a ponta digital, super competitivo, 100% gravado em AD em estúdio profissional por apenas R$ 119,90. Quer se matricular? Quer assistir o restante dessa videoaula? Quer o PDF e quer muito mais aulas? Clique aqui embaixo, você vai ser direcionado diretamente para o nosso site e vem estudar com a gente aqui na LAC que você não vai se arrepender. Bacana? Forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau.